É um prazer vê-los aqui na casa de Abel Sebastião de Almeida. E hoje, não sei dizer porquê, mas vou fazer uma confissão. Eu os vejo toda semana, né? Mas hoje vocês estão tão bonitos. Eu estou olhando um por um. Não sei o que é, mas cada um está mais bonito. Eu acho que há alguma coisa aqui no ar, algum sentimento, não sei, de alegria íntima, mas tenham certeza, hoje vocês estão mais bonitos, com certeza absoluta. E agora nós vamos nos preparar para estudar já o finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como nós sabemos que o estudo do Evangelho é também uma oportunidade de sermos medicados nas nossas doenças psíquicas, físicas, espirituais, então, como verdadeiramente pacientes que estão recebendo a medicação, nós temos que ficar de corpo e alma bem atentos ao que vai acontecer nos próximos momentos. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer a leitura de um livro escrito psicografadamente, né, pelo Francisco Cândido Xavier, e a nossa irmã Aleuda é que está incumbida de fazer essa primeira atividade desse nosso encontro. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de abertura de hoje, do livro Ideal Espírita, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Orar e perdoar. E quando estiverdes orando, perdoai. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentamentos à consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança do espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades.
A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Um bom estudo para todos. E agora vamos nos concentrar, atentíssimos, às palavras da nossa irmã Edna, que falará da prece. Como é essa conversa com Deus, nosso Pai. Então, com a palavra, nossa irmã Edna. Alô, boa tarde, meus irmãos. Que as bênçãos amorosas de Jesus possam nos envolver, nos amparar em mais esse momento de estudo na casa de Abel Sebastião de Almeida, agradecendo a recepção desses espíritos bondosos e abnegados e agradecendo o convite. Assim, nós queremos dizer que estamos aqui de boa vontade para falar sobre um tema que todos nós necessitamos e tão pouco nós fazemos uso no nosso dia a dia, que é a prece. Mas Jesus há de nos envolver e amparar. Deixa eu botar aqui assim. Deixa eu botar aqui assim, fica mais fácil. Aqui eu botei por cima. Obrigada. Alô? Então, já agradecemos a Jesus, né? Nós vamos primeiro falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no capítulo intitulado Pedi e Obtereis. Esse é o capítulo 27 do Evangelho, é o último capítulo que nós temos com lições dessa natureza, né? Porque depois nós vamos entrar naquela parte onde Kardec fez a coletânea de preces espíritas. Então, o item 22, ele vai falar exatamente sobre maneira de orar. E o item 23, felicidade que a prece proporciona. Bom, brincando um pouco, a gente vai saber que a gente pouco ora. Então, se a gente pouco ora, a gente também não vai sentir essa felicidade que a prece proporciona. A gente vai também mostrar aqui o que a espiritualidade nos diz a respeito da prece. Quais são os objetivos da prece? Desculpa, é que eu estou ainda um pouco resfriada. A prece, ela tem 3 objetivos principais. É pedir, louvar e agradecer. Se alguém me disser aqui quem ora e o que é que já faz, ou o que ainda faz, ou o que só faz, eu dou um doce. Pedir, louvar e agradecer. O que é que a gente mais faz? Pedir. A gente, como disse Chico Xavier, nós somos eternos pedinchões. A gente pede muito, a gente às vezes até pede, ocupa a espiritualidade sem necessidade. A gente ocupa Deus, a gente ocupa Jesus sem necessidade. Ah, meu Jesus, caiu a xícara, quebrou. Meu Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso, é claro que é melhor do que a gente xingar, não é claro? Mas a gente está chamando a atenção de uma entidade superior para um momento tão simples na nossa vida, não é? E quando é que a gente ora? Por que é que a gente ora? Qual o motivo da gente orar? A gente vai ver aqui, nesse livro,
Vinha de Luz, psicografia de Emmanuel, onde ele vai falando a lição 21, oração e renovação. Ele diz aqui direitinho para a gente quando é e por que é que a gente ora. Ele diz aqui, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Por que isso? Porque, na verdade, quando a gente vai orar, a gente tem que estar contrito com aquela entidade que a gente está orando. A gente não só ora a Deus, não só ora a Jesus, a gente ora a um espírito amigo, a gente ora a São Judas Tadeu, a gente ora, essa semana foi de São João Batista, dia 28, alguma coisa dessa natureza, das causas impulsivas. Então as pessoas oram porque era pelos espíritos que elas acreditam e que naquele dia às vezes são consagrados. Na igreja tem muito isso, né? Fazer sempre uma prece pelo espírito, pelo santo do dia. Espírito chama a gente, né? Pelo santo do dia. Então, o que é que acontece? Eles vão nos ouvir naturalmente, mas isso vai depender de como nós estamos nos colocando para fazer esse pedido. Porque não é só pedir, não é só rogar a Deus que nos dê paciência porque aquela xícara quebrou. Não. A gente, antes de orar, a gente tem que se preparar. Eu também estou com a boca sequíssima, eu estou tomando um remédio homeopático que está me deixando com a boca muito seca. Então, eu vou sempre voltar aqui. Então, o que é que acontece? Oh, meu Deus! Obrigada, linda. Então, o que é que eu achei que essa borda fosse maior? Então, o que é que acontece? Quando a gente está orando, quando a gente está querendo, digamos, fazer uma rogativa a Deus, ou a Jesus, ou a quem a gente queira fazer, a gente tem que se preparar. Não é só a gente estar, digamos, desarvorado, gritando, ou aborrecido e gritando. Não, é preciso que a gente crie na nossa alma, no nosso pensamento, faça uma psicosfera que seja própria para receber aqueles eflúvios que vêm do alto. Porque quando nós oramos, nós estamos elevando e enlevando a nossa alma até aquela entidade que a gente está rogando que nos dê aquele socorro. Se a gente não se prepara, se a gente não prepara um ambiente capaz de que essas bênçãos possam chegar ali sem ser queimadas, a gente vai realmente receber os eflúvios daquele nosso pedido. Por quê? Esses espíritos, essas entidades, Deus, Jesus, eles estão sempre nos olhando, eles estão sempre sabendo o que nós estamos querendo. Ah, mas eu não vou orar, eu não quero orar. Não adianta me pedir, porque ele sabe o que é que eu quero. Eu já escutei isso. Ele sabe o que é que eu quero e eu não vou orar. Por quê? Se ele sabe que eu quero e não está me dando o que eu quero, isso é uma pessoa que tem PhD, tererê, tererê e tererê. Não, vamos dizer nome porque não vem ao caso. Sabe quando essa pessoa foi se lembrar de Deus? Quando já tinha passado pelo terceiro CTI. Você sabe o que é CTI? Terceiro. Ele já estava há 7 meses no hospital. Ele saía e voltava, saía e voltava. Um deles disse assim, doutor, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu brinquei. Eu disse, como assim? Eu nem me lembrava mais. Eu brinquei, eu disse que ele sabia o que eu queria, mas quem sabe realmente sou eu, diante da dor. E agora eu estou aprendendo a orar. Eu estou aprendendo que eu é quem tenho que fazer em mim essa fresta, esse campo, esse terreno
árido para que possa receber essas bênçãos que vêm do alto e me ajudar. E pode crer que quando eu comecei a orar dessa maneira, as coisas começaram a melhorar para mim. O médico chega aqui é mais atencioso, a enfermeira está me dando mais atenção, aquela outra. Então, isso vai abrindo um flanco de energias boas na nossa vida. É preciso orar, sim, mas a gente tem que ter cuidado quando a gente está orando, não é? Porque veja o que ele diz aqui. A súplica no remorso, Emmanuel. A rogativa na aflição. A solicitação na dor. Então, nós temos vários motivos conosco, com o outro. Eu estou orando porque estou com a dor, mas você está com uma aflição porque é um problema no trabalho, um problema na escola, a outra está com um problema com a família. Então, cada um tem um tipo de dor, um tipo de aflição e um tipo de rogativa. Então, dependendo de como a gente está se colocando diante dessa espiritualidade, a gente está abrindo na nossa mente, no nosso coração, na nossa psicosfera, está criando um ambiente para que essa prece possa realmente chegar e nos fazer o bem. Isso é o que é interessante. Então, aí já é só pedir, né? A gente nunca agradece, a gente também nunca louva, né? Mas se a gente já souber pedir, já é alguma coisa. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem pedir. Elas acham que fazer uma prece é pedir qualquer coisa. Porque você diz, olha, pedi e obtereis. Sim, a gente até vai conseguir. Mas é preciso que a gente saiba pedir. O que é que eu estou pedindo? Tem aqui nesse mesmo livro. Saiba pedir. Por quê? Se a gente repete muito um pedido, vai chegar um momento que, diz Emmanuel, ele disse a Chico, que o pedido de uma mãe vara uma porta no céu, não é? E arromba, não é vara, não é? Arromba uma porta no céu. Né? Então, o que acontece? Se uma mãe faz uma rogativa constante à espiritualidade para que algo que ela ainda não observou que é necessário que fique daquela maneira, daquele jeito, a gente bate, chega um momento que a espiritualidade diz assim, não, ela está doando os seus créditos para esse filho, digamos assim. Essa mãe está doando os seus créditos para que esse filho possa ficar bem. Às vezes, esse filho não tem nem o merecimento daquela melhoria que a mãe está pedindo. Mas ela doa os seus créditos, ela roga constantemente, e às vezes aquele pedido é solucionado. Eu já contei isso aqui, mas faz muito tempo. Existe um centro aqui próximo, que lá eles tinham uma sessão de materialização. É materialização para cura de câncer, cura de AIDS, cura disso, cura daquilo. Então tinha um dia na semana que era o dia da solicitação dessa como é que eu falei? Materialização. Então, o que é a materialização? É a aparição de um espírito desencarnado através do seu próprio perispírito, que nós somos 3, corpo, espírito e perispírito. Então, o perispírito fica sempre juntinho do espírito. Então, e tem a nossa forma. Então, através daquele perispírito, daquele espírito se apresentava a cada semana para fazer curas. Tinha uma mãe que tinha sempre, constantemente, estava lá, que era médium da casa, e ficava rogando a espiritualidade para que fosse aquele filho curado, que ele era tetraplégico. Quer dizer, ele só mexia com a cabeça e só. Então, já tinha feito todos os exames e ninguém descobria nada.
Ela, médium, nunca parou para pensar que uma doença, uma dor, uma aflição, nada mais é do que um remédio na nossa vida. Se chegou, se dói, é porque nós estamos necessitando. E só nós, cada um de nós, é que sabe o tamanho da nossa necessidade, o tamanho da nossa dor e o tamanho da prece que a gente tem que fazer. Só nós. A minha é diferente da dela, da sua, da outra e da outra. Cada um vai ter um exemplo de dor e também vai ter um exemplo de regeneração, né? Então, essa mãe rogou anos a fio. Chegou o momento, a espiritualidade responsável pelo trabalho conversou lá com os superiores e eles chegaram a essa conclusão. Ela já doou muito do seu fluido, das suas rogativas, do seu merecimento. O filho deveria continuar desse jeito, mas ela está pedindo e a gente vai conseguir fazer isso. Então, nesse um determinado momento, o Espírito chegou e disse assim: irmã, foi conversado com a espiritualidade e o seu filho vai ter uma recuperação. Nós só queremos saber o seguinte: você terá condição de se responsabilizar pelo que acontecer a partir daqui, desse momento, com o seu filho? Ela chorou, botou a cabeça no chão e fez aquele trelelê e disse que sim. Chegou em casa, cabo de uma semana, o rapaz saiu da cadeira de rodas. E ela ficou toda contente e dando toda a atenção ao rapaz. Tarará, tarará, tarará. Eu dou um beijo, um abraço e quem disser o que aconteceu com esse rapaz depois de 2 meses. 1, 2, 3. O que aconteceu com ele? Eu não estou escutando. Sabe onde a direção dessa casa espírita foi com essa mãe visitar esse rapaz? Num presídio de segurança máxima. Entendeu? Esse rapaz, ele tinha passado vidas anteriores liderando aquelas rodas de homens que fazem aqueles assaltos a comboios, a caminhões de carga, entendeu? Então, ele fazia isso. Então, a espiritualidade já tinha tentado várias maneiras e não conseguia fazer com que ele tirasse uma encarnação a limpo. Quando não, ele se suicidava e ficava sempre assim. O que é isso? Por que eu estou trazendo um negócio contundente desses? Para que a gente pense naquilo que a gente está passando, no que o outro está passando, na necessidade que o outro tem, na necessidade que nós temos de entender que cada dor vem para aquela alma porque ela necessita. E os familiares não são desventurados, não. Quando chama familiar, é porque já foi feito um tratinho entre todos eles, né, para virem naquela família, porque todos eles têm alguma coisa em comum. Então, não é para pedir: Senhor, afasta esse cálice. Imagina se Jesus não sabia do que ele ia passar. E ele pediu a Deus, ao Pai, para afastar aquele cálice? Não. Ele veio para isto. Ele veio para chocar a nós, para dizer: olha, eu amo tanto que eu sou capaz de me entregar em martírio para que vocês fiquem chocados e entendam o tamanho do meu amor. Não era que ele necessitasse. As nossas dores, as nossas aflições, os nossos remorsos, a gente passa porque a gente fere a lei divina. Então, a nossa prece, ela é atendida de conformidade com a nossa súplica
e com a nossa necessidade. Agora também não adianta chegar lá e dizer assim: ó Senhor, tira essa, eu quero ganhar na loteria, eu quero passar, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem que pedir na prece aquilo que a gente realmente necessita, porque a gente tem o hábito de pedir aquilo que a gente quer, mas Deus tem os nãos dele. E quando Deus diz um não para a gente, não é porque Ele seja rude conosco, é porque Ele sabe exatamente do que nós necessitamos. Nós necessitamos do melhor. Se aquela dor é o melhor remédio para que a gente possa tirar essa encarnação até o fim, com galhardia, com garbo, com coragem, com determinação, é aquilo que a gente precisa. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai orar para ser resignado, para ser brando, para ser humilde, para ser cordato com aquela dor, aquela dificuldade que a gente está tendo. Porque ninguém ora para dizer assim: olha Senhor, estou orando hoje porque o meu dia foi tão bom, eu ganhei um trabalho, ou eu estou trabalhando, mudei de trabalho, eu estou ganhando o dobro. Olha Senhor, eu pintei minhas unhas, olha, vai estar na hora, no tamanho que eu quero, na cor que eu quero. A gente nem se lembra de Deus. Sabe quando a gente vai se lembrar de Deus? Quando a dor dói muito. Quando a dor dói muito, que a gente diz assim: Senhor, acho que eu não consigo suportar. E só a gente sabe que na nossa rogativa, no tamanho da nossa dor, no tamanho da nossa impossibilidade até de suportar aquela dor, é que a gente vai se humildar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que através dessa rogativa há de chegar um alívio para esse meu mal, para essa minha situação, para o meu parente. A gente não pode também ficar ocupando a espiritualidade com coisas óbvias. Uma mãe com 99 anos, com um problema de pulmão, né? No hospital, já com oxigênio, com isso, com aquilo, aquelas as coisas necessárias, sem que ela possa ficar em sofrimento. Porque existe, entubar é um sofrimento, isso não precisa, para quem tem 99 anos não precisa. Mas aí eu vou me rasgar, dizer: Senhor, você disse que a minha... Desculpe. Teve alguém num centro que a gente também frequenta, trabalha, que ficou mal com a espiritualidade, porque fez uma carta para o plano espiritual. Era uma pessoa que estava nessa condição, entubada, estava no CTI, tarará, tarará. Ai, doutor fulano, a minha mãe, você tem certeza que ela vai melhorar? Sim, minha filha, a sua mãe vai melhorar. Mas você sabe dizer quando ela vai sair do hospital? Em breve, fique tranquila, ela em breve vai ficar boa dessa situação. Com uma semana ou duas, a mãe desencarnou, a senhora desencarnou. Essa pessoa que era filha ficou muito odiosa, porque aquele espírito tinha mentido para ela. Olha o erro de interpretação. Porque se você vai ao pé da letra fazer a sua interpretação, você vai entender que a espiritualidade realmente disse que a sua mãe ia voltar para comer pipoquinha com você. E não é isso. Ela pode até comer pipoca, mas lá com São Pedro, junto de Jesus, né? Entendeu? Lá em cima. Mas aqui a gente não come mais pipoca junto. Então, isso dá uma tranquilidade.
Eu não devia ter falado isso. Luciana. Então, Kardec perguntou à espiritualidade: a prece agrada a Deus? E eles responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo. Deixa eu me recompor aqui, que toquei num assunto que eu não tinha que tocar. Enxugar aqui as lágrimas. Mas é engraçado. Eu vou abrir o verbo para vocês. Engraçado que quando eu estava lá, cuidando da minha mãe, eu não sentia essa angústia. Eu estava certa de que aquilo era a coisa certa. Vim embora, lá estava tudo arrumado. Quando eu cheguei aqui, a ficha caiu. Aí de vez em quando eu fico. Mas não era para ficar assim. Faz 10 dias que a minha mãe faleceu. Mas assim, não teve sofrimento, não teve... Engraçado, falava uma coisa porque ela gostava de falar. Teve um dia que ela foi ao banheiro e estava com a cuidadora, e eu estava na mesa de jantar, numa mesa grandona lá. Aí ela falou assim: vem cá, não vai ter evangelho no lar hoje não, é? Eu disse: vai agora, pode sentar aqui que a gente já vai puxar o evangelho. Ela sentou e a gente fazia evangelho no lar todo dia, né? Então, quando agora ela estava muito doentinha, ela gostava muito de Maria Santíssima. Então, quando eu chegava junto dela, ela começava a cantar Ave Maria. Ah, não teve dúvida. O meu celular, eu fiquei 10 dias sem mexer nele. Eu botava a Ave Maria de Schubert, que são 10 horas de gravação, e ali rolava, dia e noite, dia e noite. E se você chegasse junto dela e escutasse, ela estava também acompanhando. Estava solfejando a música, entendeu? Então, foi uma coisa assim, leve, né? Mas de vez em quando ainda me deu uma desabrochada. Mas vamos embora. Então, a prece, no Livro dos Espíritos, eles disseram que é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, pois que para ele a intenção é tudo. Quer dizer, a nossa intenção para tudo é quem vai dizer, quem vai ditar, é quem vai dirigir, é quem vai nortear aquilo que a gente está pedindo. Então, é preciso que a gente também tenha essa coragem, tenha essa sapiência. Outra coisa também muito interessante, a gente está num trabalho na casa espírita, vamos falar da casa espírita. Vocês aqui frequentam vários outros segmentos religiosos. Mas agora acabou o trabalho, digamos, na quarta-feira, vamos fazer a prece final. É preciso que a gente entenda que prece íntima, rogativa minha para com Deus é uma coisa. Mesmo assim, ela deve ser dita, verbalizada, para que a espiritualidade que esteja junto a nós ouça também. Não é só aquele a que nós estamos nos dirigindo, não é? Então, aqueles que estão ali vão escutar. Porque aquilo é importante para eles. Porque se nós temos um séquito de espíritos junto de nós, uns que nos guiam e outros que a gente educa, entendeu? Então, a gente precisa entender essa problemática, né? Agora, com relação ao trabalho na casa espírita, por exemplo, você vai fazer uma prece inicial ou final. As pessoas que estão ali,
Aí os espíritos encarnados e desencarnados que estão nessa reunião, eles precisam escutar a sua voz. A sua voz, o seu tom de voz, a sua rogativa é quem vai fazer com que eles se elevem e enlevem também, fiquem leves com relação àquilo que você está pedindo ou agradecendo pelo trabalho que tenha acabado. Portanto, a gente deve lembrar, prece para início ou final do trabalho deve ser uma prece audível para todos, porque nós é que temos, se estamos com a responsabilidade de fazer a prece, nós é que temos também a responsabilidade de fazer com que aqueles espíritos, todos que estejam ali, escutem, porque isso é quem faz com que eles, entendeu? Ouviu e tudo bem, vamos embora, né? Porque é assim, trabalho é assim, né? Cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu lado, cada um vai fazer outras orações, outros trabalhos, e é assim que a gente precisa entender. Então, nós estamos aqui, sabendo que a prece, ela é envolvida, né, por esses fluidos que a gente emana através do pensamento, e quem leva é o fluido cósmico universal. Ela tem um caráter universalista, ela tem um caráter infinito, porque os nossos pensamentos, eles são infinitos, né? Então, a mesma coisa é a prece. A gente precisa entender que ela vai nos proporcionar aquele bem que a gente... Ah, tá lá. Tô antiga, hein? Então, ela vai nos proporcionar todo aquele bem que a gente esteja necessitando, se a gente estivesse colocando. Eu vou ler um pouco aqui agora o Evangelho sobre a maneira de orar. Ele diz aqui o seguinte, Monô. Ele diz que a maneira, como é que a gente deve orar? É estranho, né? Assim, como é que eu vou orar? Sentada, deitada? De qualquer jeito. Onde você estiver, você pode orar. Na hora que você quiser, você pode orar. Mas, principalmente, a hora que acorda. O espírito acoplou o corpo, porque sabe que nós deitamos, aqui está o nosso corpo. O nosso espírito sai como perispírito e vai para locais onde seja agradável para as nossas amizades deste e de outras encarnações. É por isso que é importante a gente orar a hora de dormir, né? Para que a gente possa se encomendar a Jesus, para que através do nosso protetor a gente possa ser levado para locais de trabalho, para locais de estudo, para locais onde a gente possa aprender coisas boas, porque nós temos uma vinculação com aqueles sítios que nós já vivenciamos de várias encarnações, e que naturalmente, se a gente não faz esse trabalho de se encomendar, de pedir para que a gente possa aprender, estudar e ver coisas novas e boas, a gente vai voltar para aqueles mesmos locais, fazer as mesmas besteiras que a gente está fazendo em encarnações e encarnações. É por isso... Não é sempre, é uma coisa até um tanto grave que eu vou falar, mas por isso eu vou fazer o adendo. Não é sempre assim, mas normalmente tem pessoas que são chegadas a um tal de pesadelo. Dormem, quer dizer, vão para a cama, bolar e acordam mais cansadas do que foram para a cama. Normalmente essas pessoas, a gente não vai dizer, você foi para ali, para aqui ou para acolá, mas isso já é um indício de que você não foi para um bom local. Trata de começar a orar e a pedir a Jesus para que possa ir para locais de instrução, para locais de socorro. E não é num dia nem dois, como tudo na prece, não é num dia ou dois que você vai ver o resultado. Mas isso vai fazer com que a gente se eduque para fazer essa prece, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo que a gente vai tendo o sono mais tranquilo, a gente vai tendo situações muito melhores, né? E a gente tem que entender que é muito importante a gente orar por todos, orar pelo outro, orar por aquele que desencarna, é muito importante. Veja bem, vou contar outra historinha aqui do Divaldo.
Vocês devem conhecer a história do trem. Divaldo um dia pegou o jornal e olhou e viu um rapaz de 20 e poucos anos que tinha se jogado na frente de um trem. E ele ficou muito angustiado com aquilo, né? E anotou o nome do rapaz, né? E todo dia ele fazia uma prece por aquele rapaz. Todo dia, porque sempre que ele lembrava daquele caso, ele se lembrava da angústia, disse assim, nossa, uma criatura tão nova vai passar tanto tempo vendo essa mesma situação, porque quando a pessoa se suicida, aquela cena se repete, como se fosse um filme, direto. Isso é que é a angústia de quem tira a sua própria vida. Essa é a coisa mais grave de quem tira a própria vida, é ficar se vendo naquela mesma situação. Então, Divaldo, penalizado com essa situação, se colocou para orar por ele todo dia. E foi. Um dia, Divaldo estava murcho, estava para baixo, né? Teve lá um problema, lida com muita gente, muitas pessoas, né? E estava ruim, estava mal naquele dia. E estava meio triste, né? Aí ele olhou e viu uma pessoa lá. Aí disse assim, por que você está triste? Disse, porque está acontecendo isso assim. Mas é para você ficar triste? Isso assim, eu estou triste. Posso ficar triste? Ele disse, não pode ficar triste. Como não posso ficar triste? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu era uma pessoa sem fé, eu era uma pessoa sem alegria, eu era uma pessoa sem esperança, na verdade era isso, sem esperança, eu era uma pessoa sem esperança. Você orou por mim 22 dias e não sei quantas horas, e não sei o que, ou 22 anos, aliás, 22 anos, não sei quantos dias, não sei quantos meses, não sei quantos, não sei o que. O cara sabia tudo. E eu, quando você fala o meu nome, eu me recomponho. Quando você fala com alegria, eu me recomponho ainda mais. Quando você fala com amor, eu me transformo. Então, isso é uma coisa muito boa. Então, não dá para você ficar triste, porque você tem mais que orar por outras pessoas que estão necessitando. E essas pessoas que você está orando vão pedir a Deus por você, quer dizer, vão orar por você também, não é? Então, isso foi um esfrega na cara do Divaldo. Ele disse, caramba, olha como é que é. Então, isso aí já serviu para ele falar em não sei quantos seminários, né? Não sei quantos seminários ele tocava nesse assunto. Mas é uma coisa importante, porque orar faz para ele orar por qualquer um. Vivo vivo aqui ou vivo lá, né? Porque a morte não existe. É preciso que a gente entenda que eles vão receber essas energias, entendeu? Então, a gente precisa orar. Imagina, eu posso orar por mim? Claro, você sabe o tamanho da sua dor, você sabe o buraco que está nessa alma, porque tem dias, tem gente, tem momentos na nossa vida que a dor da nossa alma é tão grande que ela não tem mais nem buraco, já vazou. A gente vai jogando prece, vai fazendo pedido e parece que não é um buraco sem fim, um buraco sem fundo. Mas chega um momento que parece que começa a criar uma teia ali naquela alma, naquele buraco. E você vai se afastando daquela dor, você vai se afastando daquela situação. Vão criando, a espiritualidade vai criando subterfúgios na sua vida para você viajar, para você fazer um trabalho diferente, para você fazer um estudo, para você chegar junto de pessoas que estavam com aquele mesmo problema que você achava que era infinito. E você diz assim, meu Deus, olha o que é a prece. A gente vai vendo que o buraco está tampando. E a gente deve orar para que cada dia mais esse buraco da nossa alma seja mais raso. Chega um momento que a gente fica igual.
Então a gente tem que entender que do mesma maneira que a gente orou por conta dessa nossa dor intensa, e a gente viu que se desligou dele, porque não é, às vezes a dor é tão grande que a gente não quer se desligar dela. A gente quer ficar colado a ela. Mas chega um momento que vai fazendo assim, ó. Vai começando a soltar. E você vê que você vai começando a se recuperar. Você vai começando a ter mais brilho. Você vai ter mais coragem. Você vai tendo mais resistência. Você vai tendo mais alegria. Alegria é o mais difícil ainda. Mas você vai tendo a certeza de que você está sendo amparado pela espiritualidade. Lembra daquela questão de energia e estudo? Estou perguntando isso para uma pessoa. Energia e estudo são duas coisas diferentes. Energia é algo que está rondando as nossas vidas, dependendo dessas dores grandes que a gente tem. E o estudo vai nos dar um outro tipo de energia que a gente se instrui, mas não tem condição de chegar e de recompor esse local onde a energia foi roubada. Então é preciso que a gente ore, que a gente se entregue com humildade à espiritualidade. E outra coisa, não deixar de se mexer, não deixar de trabalhar, não deixar de ir à casa espírita, não deixar de ir à igreja, não deixar fazer como Paulo Cordeiro disse: você está bem, vá à casa espírita, você está mal, não saia de lá. Entendeu? Então aí a gente vai vendo que as nossas doenças não são só aquele buraco que foi cavado naquela hora. A nossa doença também ela é forjada pela nossa rebeldia. E a gente vai vendo que as coisas vão mudando na nossa vida e a gente não está acompanhando, porque a gente é rebelde, a gente não quer aquilo. Por quê? Porque o novo é chato, o novo dói, o novo modifica as nossas... O novo... Tu vai me bater depois, hein? O novo, ele mexe conosco a ponto de nos tirar do sério, a ponto de ter momentos que a gente vira uma fera. Aí, você viu que aquele buraco grande está fechando, mas você continua orando. Mas você continua teimosa, você não deixa de ir à casa espírita, você não deixa de trabalhar, você não deixa de chorar, mas também não deixa de comer. Entendeu? A minha mãe dizia assim: você quer ficar com raiva? Coma primeiro. Coma. E eu disse: meu pai, você viu que minha mãe dizia: você quer ficar com raiva ou quer ficar triste? Fique de bucho cheio. Coma primeiro, depois você chora, faz qualquer coisa, mas primeiro você coma. E olha que ele está todo ficando um velhão bem forte, viu? Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que a nossa rebeldia nos adoece. Não é só a gente orar, é preciso que a gente se humilde. É preciso que a gente entenda por que é que eu estou me matando, entre aspas, sem ser um suicídio direto, mas eu não estou me dando bem com você, nem com você, nem com você, nem com você, nem com o mundo. Eu não estou bem comigo mesma. Comecemos a nos curar, porque nós somos a nossa primeira doença. Nós somos a nossa primeira doença. Poderemos ser também o nosso primeiro remédio, porque nós temos em cada um de nós uma farmacinha que a gente pode utilizar muito bem a cada dia. Isso é para neto, para bisneto, para avó, para mãe, para tio. A gente adoece
do tamanho da nossa rebeldia. Não diz Emmanuel que o nosso inferno é do tamanho da nossa rebeldia? É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente passa por um problema grande, que a gente começa a sair dele, a gente vai percebendo claramente como a prece, ela dá um manancial de bênçãos e de leveza na nossa vida, e a gente começa a agradecer. Aí a gente já entendeu que a dor dói porque é necessária, a gente vai ficar mais leve, entendendo que a gente precisa continuar orando em todos os momentos da nossa vida. Orar de manhã, orar de tarde, orar trabalhando, até porque trabalhar é uma oração. Sabe por quê? Quando a gente está trabalhando, a gente coloca o nosso foco, a nossa alma, naquilo que você está fazendo. Nada que possa lhe tirar dali do sério. Você está ali concentrado. Quando você está concentrado, tem aquela história que diz assim: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então é isso, aqui está a minha alma. Eu estou aqui trabalhando, a minha alma está aqui, asserenada, consciente daquele trabalho que a gente tem que fazer. Então, isto é uma prece. Sabe por que tanto é uma prece? Vou dar um exemplo a vocês que são médiuns. Se alguém chegar naquela sala onde você está concentrado e der uma batida numa parede ou numa porta, ai, não é assim que a gente faz? Isso chama-se choque fluídico. Nós estávamos desconectados do nosso corpo físico, olhando, ajudando ao corpo a fazer aquele trabalho. Quando entrou alguém que fez a gente faz assim, pá! Então, isso chama-se choque fluídico. Então, isso é uma prova de que a gente estava em prece. Não precisa você dizer, Pai nosso que está no céu santificado, preferível que não faça. Dizer palavra, amassar palavra, simplesmente, sem entender o que ela está dizendo, não faça. Tá ruim, doeu. Senhor Jesus, eu hoje não estou bem. Eu quero que você me ajude. Eu quero que você me ponha no colo. Isso é uma prece. É melhor do que fazer um Pai Nosso, que é uma prece lindíssima, amassando as palavras e não entendendo absolutamente nada do que você está pedindo a Deus. Né? Então, nós temos agora 6 minutos. Nós temos 6 minutos e eu vou ver aqui. Felicidade que a prece proporciona. Será que a gente entende essa felicidade mesmo? Essa elevação, essa maravilha que é você deixar-se envolver pelos fluidos dessa espiritualidade que você está rogando, porque você fez aquela sementeira na sua vida para que pudesse aqueles fluidos chegar ali e ficar, não é? Então isso vai penetrar a nossa alma, isso vai nos deixar mais leve, vai nos deixar mais bobos, vai nos deixar mais tranquilos, né? Vai nos deixar rindo mais, né? Então vamos ver o que é que Santo Agostinho nos diz. É uma coisa assim bastante interessante, é um romantismo aqui, né? Felicidade que a prece proporciona. Ele diz: vinde vós que desejais crer. Quer dizer, eu quero ser atendido, né? Eu quero ser atendido. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Eu peço, eu creio, e eles chegam, né? Então, estão trazendo alguma coisa para nós. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros, quer dizer, as possibilidades para nos ajudar, né? Para vos dar todos os benefícios. Olha que coisa linda. Mas é preciso que a gente se prepare. Homens incrédulos
Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento. Porque a gente, naquele buraco, a gente vê que ele está tampando, então a gente... meu Deus, quanta besteira eu falei, quanta coisa feia eu fiz. A gente se arrepende e o arrependimento faz com que a nossa alma fique mais redondinha, que a espiritualidade chegue mais perto da gente para nos ajudar. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Essas paixões que ele está falando aqui, não é aquela paixão de homem e mulher e de se agarrar, não é isso não. É a paixão pelo dinheiro, é a paixão pela bebida, é a paixão por trabalhar muito, até trabalhar muito é paixão. Então, você, para produzir alguma coisa, tem que se apaixonar pelo projeto. Mas a gente tem que ter também medidas dessa paixão por esse projeto. Por quê? Porque senão a gente vive apaixonadamente e não produz muito. A gente só tem energia para doar, para trocar e não vai produzir nada. Então, olha, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Também aquela paixão, tá? Também a paixão, homem e mulher, também a paixão, relacionamento, né? Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento, olha. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. No capítulo 6, Cristo Consolador, ele fala que Jesus fala, que aquele capítulo é todo Jesus quem fala. Jesus fala que na solidão dos nossos pensamentos, ele está semeando as suas energias. Olha aqui. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendaram. Apóstolos do pensamento, quer dizer, quando a gente começa a ficar melhorzinho, a reconhecer os nossos erros, a saber falar melhor com a espiritualidade, eles nos chamam de apóstolos do pensamento, quer dizer, estudantes do pensamento, né? É para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Isso é, quando ele fala aqui, apóstolo do pensamento, é porque a gente já está estudando, a gente já está entendendo que existe mundos que não são apenas esse aqui, esse que a gente está pisando, né? Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Então, entra por todos nós, a gente vai se tornando leve, é como se a gente fosse um balão que a gente vai... Quando ele fala sobre essa questão, a gente vê como se fosse um balão, a gente vai rolando, a gente vai ficando leve, tranquilo, né? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira. Quando se lança a essa esfera, desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções
que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, nessa leveza que ele repassa para nós, o estado de prece, né? O que a prece proporciona. E cada um de nós pode experimentar isso. Basta que comece fazendo a sua prática, o seu exercício. Até porque fazer o exercício da prece é uma coisa assim muito interessante, porque vai facilitar essa nossa conversa com a espiritualidade, né? Vai facilitar essa nossa conversa conosco mesmo, porque muitas das vezes a nossa rebeldia, que é a nossa maior doença, ela nos afasta, ela quebra esses elos de nós mesmos e a gente fica meio que voando, não com aquela leveza que Santo Agostinho nos diz, mas a gente vai rolar pelas folhagens que estão por aí afora, não é? Então vamos pensar em Deus, vamos pedir a Deus que nos envolva e ampare. 17h02. Vou falar para vocês que domingo das 8h30 da manhã às 13h da tarde, nós estaremos aqui, eu, a Luciana e a Edina, dinamizando o encontro de Jesus, que leva... Meu Deus, ele não botou mais ali. Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, nós estaremos falando aqui com vocês a manhã inteira, e tem um período às 10h30, 11h para um lanche, né? E depois a gente volta até às 13h. Vai ser muito interessante, são assuntos muito interessantes, entendeu? Inclusive, a gente vai falar muito de escândalo, né? A gente vai falar muito de escândalo, vai falar de Maria de Magdala, a gente vai falar também de... lavar as mãos, né? Tem muita coisa interessante daquelas práticas dos judeus, né? Muito interessante. Eu achei esse encontro assim muito, muito gracioso, porque em cada encontro a gente aprende uma coisa nova, né? Mas nesse encontro a gente aprendeu muita coisa assim que eram práticas dos judeus, e a gente tem a interpretação dessas criaturas que hoje estudam muito mais do que a gente, né? Desses homens, esses meninos homens, né? Que são muito interessantes e trazem para a gente assim, bem mastigadinho. Então, vamos estar juntos, vai ser bastante interessante. Tem. Oi? Pode interagir também, isso aqui é bom. Tem o quê? Interagir. Sim. Não, tem um microfone que vocês vão falar. Não é assim, hoje é palestra, o estudo, né? É um estudo diferente. Mas no dia do encontro vocês vão ficar falando, vocês vão dar a sua parecer, sua opinião. Pode vir. A inscrição pode ser feita na hora, pode ser feita também pelo site do Abel, que está no convite. Tem no convite, entendeu? Então, no convite, no Abel tem, no site do Abel, né? Ele tá lá, já está lá o convite também, entendeu? Então, vamos agradecer a Deus. Desculpe aí o choro, ainda vou limpar o nariz, tá? Beijo.